Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado. Nós oramos agora para que haja um movimento. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito. Fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio. Quero ver o máximo de vocês ao vivo amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor
ao propósito de Deus, dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações das 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Jesus pode. Amém? O que você precisa fazer é colocar fé. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. Amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje. Uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Aí, como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu. Ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar. Elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo onde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer
o que é verdade daquilo que não é verdade, se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, ó, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca, aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola, perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja, tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, ó, esse não é de Deus, esse é de Deus. Ó, esse não é bom, esse
é bom. Sabe, você tem que pesquisar. Às vezes, como é que eu posso dizer? No meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa. Ei, você tem que ouvir de Deus. Você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu sei, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo. Porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. Sabe, a mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha.
um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir. Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela. Você vai ter que chamar a atenção dela e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu. Sabe, ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então, não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber. E às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente. Certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, sabe, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me-disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim, Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio, estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro. Certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius7.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1. E esse aqui é o Café com Jesus 2, livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir, mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma benção, amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder, e o desafio, amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã, para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em passos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço. Desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama Primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você, sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que todo atrapalho está por terra, nenhum mal prevalecerá. A boa mão do Senhor está sobre ti. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor provê todas as coisas para ti e para toda a tua casa. E que toda batalha espiritual, todo ataque que o inimigo tem desferido contra a tua vida, não prospere. Não vá adiante contra ti. Nós declaramos que você está guardado, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre. O Senhor guarda a tua frente e a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. Em o nome de Jesus, toda seta maligna mandada, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual até mesmo ao corpo físico, nós rejeitamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos palavras más, palavras malditas, orações contrárias e todo tipo de plano do inimigo. Que todo encantamento do inimigo sobre uma pessoa, toda ceguez, em nome de Jesus nós oramos para que caia por terra. Guarda essa pessoa, Pai. Livra ela de todo mal. Livra ela do laço do inimigo, no nome de Jesus. E dá vitória, Pai. Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Oramos, Pai, por livramento do Senhor. Que o Senhor dê livramento a essa pessoa. Que o Senhor dê livramento à sua casa.
em o nome de Jesus Cristo, e que a tua paz repouse sobre essa vida. Eu oro também por aqueles que são empreendedores, para que o Senhor abençoe seus negócios, o Senhor abençoe seus empreendimentos, tudo aquilo que está travado seja destravado, e que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana muito bem sucedida, uma semana próspera e principalmente uma semana onde nós tenhamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, cheios da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, encha a nossa casa do bom perfume de Jesus. Oramos para que dentro do nosso lar haja alegria, dentro do nosso lar haja saúde, haja a paz de Deus, que dentro da nossa casa haja comunhão, dentro da nossa casa haja o favor do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, pedimos, abra portas de oportunidade, também dá-nos territórios a conquistar. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua bênção. Eu também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está conosco aqui nessa oração. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, que o Senhor venha a livrar essa pessoa de todo mal em o nome de Jesus, e que ela venha permanecer firme na tua presença. Dá firmeza, Pai, para cada pessoa que está aqui nesse propósito de intercessão, de oração. Em o nome de Jesus Cristo, dá firmeza para os teus filhos, capacita teus filhos, abençoa teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta agora, a carta que você fez para Jesus, vamos apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu consagro a Ti cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas mãos representa todas as cartas que estão sendo levantadas agora. Colocamos diante de Ti e pedimos o Teu favor. Pai, pedimos resposta. Pai, pedimos intervenção. Pedimos milagres. Pedimos cura. Pedimos o livramento do Senhor. Pedimos também portas abertas. Pedimos também a provisão especial. E pedimos vitória. Vitória na justiça, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua bênção. Coloca a Tua mão, Pai, sobre essa carta. Colocamos essa carta no altar do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo, está feito. Diga comigo, está feito. Declare profeticamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Olha esse testemunho que eu recebi. Só para você ver o que Deus faz aqui nas orações. Para você até que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu ou dá um testemunho, olha aqui o testemunho que eu recebi da Lindalva. Ela escreveu assim, a paz. Que Deus o abençoe. Em setembro de 24, recebemos o diagnóstico de câncer na minha irmã Marinalva, com metástase óssea. E desde esse dia, eu coloco o nome dela em oração pela manhã e às 18 horas. Ela fez o tratamento com químio e em dezembro de 25 realizou um exame para verificar como estava o câncer. E para a honra e glória de Jesus, está curada. Eu também já tive a cura do meu pé e vi a volta do meu filho para os caminhos do Senhor, graças às orações. Que Deus lhe abençoe e lhe dê forças para continuar o seu ministério. Deus é fiel. Jesus Cristo faz essas coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Ele não falha. Ele não abandona, Jesus não vira as costas. Coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus, coloque a sua fé nele. Eu quero compartilhar um texto com você, que é Marcos capítulo 5, certo? Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada
que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisto fugiram aqueles que os espantavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus sermos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Essa palavra aqui é um trecho da palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto. Inclusive, aconselho você a assistir a pregação inteira, onde eu falo sobre a luta pelo futuro. Essa passagem aqui, para mim, ela se abriu ainda mais. Eu já preguei ela algumas vezes, mas eu analisei todo o contexto e eu vi como o diabo, ele batalha, ele se lança contra grandes destinos e grandes propósitos. Este homem aqui tinha um destino extraordinário. E eu vou começar aqui do fim pelo começo. Porque quando Jesus libertou a vida desse jovem, deste homem, a Bíblia diz que este homem, ele queria seguir Jesus. Ele queria, ser um discípulo de Jesus, ele queria ir até o fim com Jesus. E Jesus disse: não, essa não é a missão para você. A missão para você é contar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz então que ele foi a uma região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades, e ali ele compartilhou o testemunho dele, o que Jesus fez na vida dele com aquelas 10 cidades. Ou seja, em cada um dos lugares ele foi pregando o evangelho, em cada um dos lugares ele foi falando o que Jesus fez na vida dele, contando o testemunho de vida dele. E isso, me impressionou, porque tudo que esse homem estava vivendo, na verdade, o diabo queria destruir a vida desse homem. É isso. Porque os demônios, a legião que entrou nesse homem, tinha um objetivo. E o objetivo era silenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida desse homem. O que me chama a atenção também é que os demônios que agiram na vida dele também agiram quando Jesus estava fazendo o percurso até chegar em Gadara, no lugar que esse homem estava. Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos enfrentaram uma forte tempestade a ponto de desesperarem pela vida. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque caso contrário o barco ia ser quebrado pela força do vento, pela força do mar. E algumas pessoas acham que as forças espirituais não têm o poder para tocar na natureza. Mas aqui nessa passagem, inclusive em Marcos capítulo 4, se você for ler, você vai ver que Jesus estava na Galileia e ele decidiu atravessar o mar. Era uma travessia normal. Mas então se levantou uma grande tempestade. Eu acredito que nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi que sempre que eu ia ministrar, às vezes passava a semana inteira sem chover. Quando chegava no domingo, o tempo se enfeiava, já no sábado já se enfeiava e domingo chovia. E isso, aconteceu várias vezes comigo no sul. Várias vezes comigo no sul aconteceu isso. Às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo chovia. Bem na hora do culto. E exatamente bem na hora do culto, antes de começar o culto. E um dia o Senhor me mostrou que não era só coisa da natureza, era coisa espiritual também. E comecei a orar e repreender isso.
E eu quero que você entenda que existe coisas espirituais sim, para atrapalhar a vida da pessoa. Existe coisas espirituais sim, para levar uma pessoa à quebra financeira, para trazer descontentamento, certo? Num lugar. E existe muitas vezes num lugar forças espirituais para enfermar uma pessoa, inclusive. Eu não digo que todas as doenças são espirituais, porque eu acredito que existem doenças físicas, certo? Existem doenças que a pessoa contrai, existem doenças a pessoa come demais, certo? E, enfim, enferma o corpo, ou às vezes não se cuida, né? Então eu creio que existem doenças espirituais e doenças físicas, certo? Por isso que eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa, né, a ciência, mas eu também acredito que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Amém? Claro que não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo aqui é que existem forças espirituais que sim podem agir na natureza. Forças espirituais sim que podem agir num lugar. Para você ter uma ideia, eu creio que o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele age e ele trabalha muitas vezes contra, muitas vezes, não todas as vezes, né? Quando é coisa maligna, para atrapalhar você. Eu creio que nessa travessia de Jesus do Mar da Galileia até onde esse homem estava, foi uma força espiritual maligna que agiu na natureza ali. Que agiu na natureza, que trouxe aquela tempestade, que trouxe aquela força, aquela fúria dos ventos, dos mares. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar quando vem alerta de tempestade, de furacão, que mora em regiões onde vem aqueles tornados. Vocês têm que orarem por isso. Você tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. Ele poderia simplesmente, ter falado com a natureza, mas não, ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque ali existia uma atividade maligna que estava mexendo nas forças da natureza. Então, para você ver como as coisas espirituais são reais, como as coisas espirituais muitas vezes se movimentam. É isso que eu tenho ensinado, inclusive, para os empreendedores. Se nós entendermos que a nossa vida não é só natural, mas ela também é espiritual, você vai começar a orar por tudo, inclusive pelos seus negócios, pelos seus clientes, pela sua agenda, pelas suas viagens. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar diante de Deus para englobar tudo que diz respeito a você em oração. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, quando Deus fala algumas coisas assim, muito pontuais comigo. Quando, uns 4 anos atrás, eu estava, começando assim meu ministério em larga escala, eu estava um pouco preocupado, por causa das muitas áreas que a gente tem para cuidar, né? E a gente sabe que uma decisão errada aqui compromete outra coisa ali. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei se é por causa da minha criação ou da minha cultura, o que é, eu sou o tipo de pessoa assim que não gosta de ter uma dívida, não gosta de ter um problema aqui ou lá, gosta de deixar as coisas bem resolvidas. E eu preocupado assim com a questão, né, financeira, né, os muitos compromissos que eu tinha assumido. Eu tinha acabado de vir em São Paulo, eu tinha o meu aluguel para pagar, eu tinha aluguel do meu pessoal para pagar. Eu pagava o aluguel da igreja também, né? Eu pagava o aluguel da igreja na época. Era tudo por minha conta e tava bem pesado financeiramente, assim, bem pesado mesmo. E eu preocupado assim sobre tudo aquilo, até algumas questões jurídicas. E enquanto eu quando preciso pensar, eu saio para caminhar, boto um tênis e saio para caminhar. Né, bota um fonezinho no ouvido assim, bota um louvorzinho, né, e saio para caminhar. Eu gosto de sair na rua assim para caminhar. Aí saí ali para caminhar. Enquanto caminhava, falava com Deus, disse: meu Deus, é tanta coisa para cuidar, é tanta coisa para me preocupar. E o Senhor me disse assim:
se você continuar me obedecendo, eu vou cuidar e eu vou estar lá em coisas que estão longe de você. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou cuidar da tua retaguarda. Eu vou estar lá. Eu vou estar cuidando de cada área da tua vida. Só me obedece. Só me sirva. Faça o seu melhor. Eu vou cuidar de cada área. Eu vou estar em cada área da tua vida. Então, isso me trouxe muita tranquilidade, porque ali naquele momento eu entendi que as coisas espirituais são reais e que Deus, Ele guarda cada área da nossa vida. Deus, Ele guarda. E o que nós precisamos fazer é estar em oração. Nós precisamos estar em oração cobrindo cada área da nossa vida. É assim que você vai cobrir a tua vida. É em oração que você vai cobrir a tua vida. Olha o grande plano que Deus tinha na vida desse homem. É claro que o diabo queria destruir ele. Esse homem tinha um dom. Esse homem ele carregava algo extraordinário de Deus na vida dele. É claro que o inimigo queria calar ele. Por que você acha que o inimigo o levou para um lugar solitário, para um lugar vazio? O inimigo levou ele para um lugar vazio, para um lugar solitário, por causa daquilo que ele carregava. Ele carregava algo grande. Olha o potencial. Esse homem pregou em 10 cidades. Ele anunciou Jesus em 10 cidades. Ele pregou para toda a família dele. Para Jesus ter visto a importância dele não caminhar do lado, mas que ele fosse cumprir uma missão. Ou seja, já havia um destino, já havia um dom, já havia uma capacidade nesse homem, mas o diabo estava atrapalhando tudo isso. Você entende? Como tem coisas espirituais que muitas vezes estão trazendo adversidade para a tua vida? É por isso que eu quero te convidar a escutar a mensagem completa que eu ministrei hoje na igreja. Nós estamos em 3 domingos para vencer as adversidades e hoje nós falamos sobre vencer a adversidade quanto ao teu futuro, né? Porque há uma luta pelo teu futuro. Abra teus olhos, há uma luta pelo teu futuro. Por que o diabo quer te tirar da oração aqui? Por causa do teu futuro, por causa do que Deus tem para a tua vida. Não. Gente, a gente tem que começar, sabe, a lidar com as coisas espirituais de uma maneira diferente. A luta espiritual é pelo teu futuro, a luta espiritual é por aquilo que Deus tem reservado, não é por aquilo que você tem hoje. Porque, sabe, a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho nada. Você pode pensar que não tem nada, mas amanhã você vai ter muito. Então a luta que você está enfrentando agora é pelo muito que você vai ter lá na frente. É pelo muito que vai representar a tua casa lá na frente. É por isso que, sabe, existe essa guerra para você parar de adorar, parar de servir a Deus, parar de orar. Isso é plano do inimigo contra a tua vida. Ele quer te desanimar, ele quer te entristecer, ele quer te colocar contra Deus, ele quer te tirar da igreja. É por isso. Quando eu vejo esses levantes aí, sabe, de pessoas criticando a igreja, de pessoas falando mal, sabe, da igreja, do evangelho, eu penso no seguinte: por que o inimigo está tão furioso com a igreja? Por que o inimigo está tão furioso, sabe, com os planos de Deus na vida de uma pessoa? Por que, sabe, que uma pessoa está sendo tão perseguida assim? Porque às vezes a gente vê até no meio cristão alguns pastores, sabe, tem uns que fazem o que é errado, mas tem uns que eu conheço pessoalmente, que são pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas íntegras. Mas às vezes, sabe, uma perseguição contra aquelas pessoas. E daí eu penso assim, não, eu tenho que orar por eles. Porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida deles e o inimigo está se levantando. O inimigo está tentando impedir algo, o inimigo está tentando muitas vezes jogar, sabe, o nome de alguém na lama. Está tentando jogar o nome de alguém na lama por causa daquilo que Deus está planejando para aquela pessoa. É isso, gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem tudo é o que aparece. Nem tudo é o que você pensa. Não é o que você pensa. Não é o que aparece. Então abra os teus olhos espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir a gentileza. Eu não vou pedir para você compartilhar para 10 hoje. Não. Eu acho que você pode compartilhar para 100 hoje. Eu acho que você pode compartilhar para 100 e eu vou te dizer por quê. Porque essa mensagem precisa de voz.
Essa mensagem precisa da tua ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem. Até você que nunca compartilhou uma oração aqui, porque você às vezes tem vergonha, ou você acha que, é só para você, enfim. Eu quero pedir a tua ajuda. Tem muita gente que está precisando hoje ouvir essa palavra, está precisando receber essa instrução, então me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E eu venho aqui agradecer também a todos os meus parceiros, patrocinadores dos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Agora, tivemos programa sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos começar um programa em horário nobre, às 8h15 da manhã. Vão ser só 5 minutos, mas é o que eu consigo pagar agora, tá? Vai ser só 5 minutos de segunda a sexta. Mas eu creio que Deus pode estender isso, Deus pode abençoar. Amém? Eu estou me esforçando, eu estou indo até o último homem, certo? Eu estou indo até o último homem, eu estou buscando fazer o meu melhor, certo? E eu sei que Deus está nisso. Então me ajuda a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Se você quer ouvir essa mensagem completa, eu ministrei ela às 9 horas da manhã, ela está aqui. Ela está aqui já. Eu fiz ela ao vivo hoje, tá? Vai ser uma bênção aí para a tua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua carta agora aí, certo? Pega a tua carta aí e vamos apresentar a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a carta de cada pessoa que fez o seu pedido de oração, que está levantando o seu clamor, que está entregando aos Teus pés, Jesus, crendo numa intervenção divina, crendo numa cura, num milagre, numa mudança, numa transformação, numa mudança de realidade também. Senhor, eu oro, Senhor, por mudança de histórias. Chamamos por Jesus agora. Chama por Jesus aí. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Chama por Jesus. Ele é libertador, Ele pode libertar você de toda a força espiritual que tem tentado contra você, que tem se levantado no teu caminho. Chama por Jesus agora e seja livre. Que toda força espiritual, todo ataque do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra teus negócios, contra teus filhos, todo o ódio, toda a raiva que muitas vezes é desferido contra a tua casa, eu dou ordem, sai do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família e opera milagres. Intervém, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço um milagre, eu peço uma bênção, eu peço uma intervenção, eu peço uma mudança, eu peço salvação nessa casa, nessa família. Apresentamos a Jesus todas as cartas e pedimos um milagre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada pessoa que está orando comigo. E oro agora pela restauração total do corpo físico dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo tipo de mioma, todo tipo de melanoma, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de problema no pâncreas, nos rins. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome daquele que cura, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo ataque contra o propósito de Deus na tua vida caia por terra e que a partir de hoje você seja livre, que todo peso saia da tua vida, que toda opressão saia da tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Amanhã pela manhã também eu tenho academia aqui no Global, ao vivo, para todos os meus alunos. Te prepara, porque amanhã nós vamos falar sobre mais chaves de mentalidade e eu convido você a estar junto conosco. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Quero ver aí todos aqueles que vão estar às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários, estou firme, e não esquece de compartilhar. Deus abençoe.